Deixa eu fazer igual eu fiz no outro dia. Deixa eu pôr uma cadeira aqui. Acho que fica melhor de eu enxergar. Peraí. A saudade vai de coração da gente. Chororô, que seguro chororô. Saudade já tem nome de mulher. Só pra fazer do homem o que bem quer. Agora sim, né? Então vamos lá. Todo mundo me ouve bem? Deixa eu fechar a porta ali para não. Dá pra escutar direitinho. Perfeito. Então, deixa eu pôr meu óculos. Eu percebi agora que eu estou sem óculos. Perdi meu óculos? Acho que não. Gente. Só um minuto, pessoal. Deixa eu procurar meus óculos que eu perdi. Eu não sei onde está. Cadê meus óculos? Deveria estar aqui. Deveria estar. Pronto. Vamos lá. Então, qual é a ideia hoje, né? Hoje é a nossa aula 14. É isso, aula 14, tá certo? Pelo menos até onde eu lembro, eu acho que é só 14. Porque eu acabo marcando as aulas pelos assuntos e pela data e não pelo número delas. Aí fica. Hoje a ideia é falar, como eu disse na aula passada, né? Lei dos grandes números. A gente não vai, com certeza, a gente não vai conseguir falar de tudo que a gente quer, tá? Sobre isso aqui. Tem infinidade de coisas, tem 1 milhão de leis de grandes números, 1 milhão de teoremas central do limite, tem um monte de coisas, versões diferentes e coisas do tipo, tá? Então a gente não vai esgotar nem de longe os conteúdos disso aqui, tá? Mas a gente vai tratar um pouco do enunciado, tentar entender o enunciado e dar algumas aplicações, tá? Da lei dos grandes números. Para vocês conhecerem um grande teorema que é usado em muitas áreas, tá? Principalmente em estatística, em finanças, esse tipo de coisa, esse teorema aqui é bastante utilizado, tá? É aquele Vamos. que diz que se eu tiver, tipo, um número suficientemente grande de experimentos, tipo, sempre vai ter e que a chance deles seja, tipo, a mínima, vai ter certeza que ele vai existir em algum ponto no tempo. Que Não, nem. Ah,
Porque eu lembrei de um teorema que acho que achei meio parecido, que se você pegasse letras aleatórias e ficasse reproduzindo ela infinitamente, você poderia escrever tudo que já tivesse existido. Isso aí é outra coisa. É o que a gente chama de lema de Borel-Cantelli. Tá? Eu não vou falar disso, mas o lema de Borel-Cantelli diz, basicamente, se você tiver... suponha que você, sei lá, bota um macaco, inclusive tem isso, um paradoxo, né? Bota um macaco para começar a digitar aleatoriamente, apertar as teclas do computador, sei lá. O macaco começa a apertar as teclas do computador. E aleatoriamente, independentemente, tá? O que esse lema diz é que, por exemplo, esse macaco vai digitar, sei lá, a Bíblia infinitas vezes, tá? Tá. Se o macaco tiver vida infinita, né? Se ele tiver vida infinita e ele for digitando aí, digitando, ele vai digitando, aleatoriamente, ele vai apertando nas teclas. Em algum momento vai aparecer na ordem certinha o livro da Bíblia escrito. E não só uma vez, infinitas vezes vai aparecer a Bíblia escrita nessas vezes que ele faz. Isso é o que diz o teorema, o lema de Borel-Cantelli. É uma maluquice, né? A priori é uma maluquice. Mas Fizeram um site com isso, que é ele fica gerando infinitos textos, infinitos não, né? Mas um número imenso de texto aleatoriamente. E qualquer coisa que você procura lá tem uma match exata, assim. pronto, exatamente. Exatamente. Isso tem a ver com esse teorema. Eu ia mostrar ele para vocês, mas eu achei melhor não mostrar, tá? Bom, não preciso mostrar isso aqui. Mas ele vai digitar a história do universo infinitas vezes. Ele vai digitar tudo, tá? Ele vai digitar tudo infinitas vezes. Mas aí eu resolvi não falar, tá? Só estou mostrando aqui porque Rafael perguntou, falou alguma coisa parecida. A lei dos grandes números é outra coisa, tá? A lei dos grandes números é outra coisa. Eu vou mostrar para vocês a lei dos grandes números, vou enunciar ela aqui e a gente vai discutir sobre ela algumas coisas, tá? Ela diz assim, a lei dos grandes números. Eu vou enunciá-la, aí a gente vai conversando sobre ela. Tem algumas coisas meio complicadas aqui, mas não precisa a gente se preocupar, não, com esse tipo de coisa. Existe a lei fraca tem várias leis dos grandes números, tá? Tem o que a gente chama de lei fraca e tem a lei forte dos grandes números, tá? Tem muitas coisas sobre a lei dos grandes números, como eu disse. Mas eu vou mostrar para vocês aqui essas duas leis. Lei fraca e lei forte, tá? Basicamente é o seguinte, ó. O que é que diz a lei... Vou dizer para vocês a lei fraca aqui. Lei fraca dos grandes números. Eu vou mostrar um monte de coisa antes desse tipo de coisa. Eu vou só enunciar para vocês já verem o que é. Lei fraca. O que é que diz a lei fraca? Diz assim, ó, suponha que você tem... Deixa eu ver a tela de vocês aqui. Está digitando alguma coisa? Não. Então, assim, ó, suponha que você tem várias variáveis aleatórias, tá? Várias. Vamos pegar N variáveis aleatórias. Independentes, tá? Então, sejam x1, x2, um monte de variáveis aleatórias aí, infinitas, tá? Todas independentes e identicamente distribuídas. Eu vou dizer o que significa isso. Vou colocar esse enunciado, não. Vou só dizer assim. Todas têm a mesma média, tá? Digamos que a esperança, a média de todas acontecerem vou botar assim, de x, vou falar de todas. A esperança de x1, a média de x1 é igual à média de x2, todas essas, e todas são iguais a mi. Todas são iguais, tá?
que é que diz a lei dos grandes, essa lei fraca dos grandes números? O que é que diz? Ela diz que se você, então, x1 mais x2, se você fizer a média desses valores aqui, ó, isso tem que se aproximar cada vez mais dessa média da esperança. A gente já fez uma coisa dessa, tá? Eu vou relembrar e vou fazer de novo para vocês aqui. Tá? Vou fazer de novo para vocês aqui. Veja, a gente já fez... Ó, o que é que isso aqui está me dizendo? Pegue várias variáveis aleatórias, independentes, todas independentes e identicamente distribuídas. Ou seja, isso aí das médias de todas serem iguais é o que significa ser identicamente distribuídas. Todas têm a mesma média. Então, se você pegar n delas e dividir, fazer a média e for aumentando o n, quando o n for aumentando, isso se aproxima cada vez mais da média. Faz sentido, não faz sentido? Vamos pensar. Isso aqui tem um n indo para infinito. É um limite isso aqui, tá? Eu não vou explicar isso. Mas eu vou fazer um exemplo. A gente já fez esse exemplo. Eu vou fazer de novo aqui, só para vocês relembrarem. XI, tá? XI vai ser... Vamos jogar um dado. Vamos jogar um dado, né? Vamos jogar um dado. Vamos ver aqui um exemplo. Jogue um dado e olhe a face. Nós já calculamos xi, vou botar assim, xi é o número da face que fica voltada para cima. Que fica voltada para cima. Nós já vimos quem é a esperança de xi. Vocês lembram quanto que é? Nós já calculamos isso há muito tempo. Quem não lembra, também dá para fazer de cabeça agora, quem conseguir. Quanto que é essa... Um dado não viciado, tá? Todo mundo tem um sexto de chance de acontecer, todo mundo. Quem seria essa esperança? A média de cada um desses caras. Então, esperança de xi. Quanto que é? Alguém lembra? Eu quero muito falar que é a soma é a média das esperanças, só que nem fazer sentido isso. A média das esperanças? Como assim a média das esperanças? Eu tava pensando, tipo, somar. É porque tem uma expressão. Seria tipo, você pegava a esperança de cada uma das coisas e. Porque você fazia uma esperança com todas as variáveis aí, dava uma somazinha. Eu já fiz isso, só que eu não lembro como é que faz. Mas é alguma coisa nesse nível. 21 sobre 6. Eu acho que eu entendi o que você quer dizer, Rafael. Tipo, você pegar 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 e dividir por 6. É isso que você quer dizer? Tipo isso. É verdade. Já justamente 21 sobre 6, tá? Pela definição de esperança, é o cara vezes a probabilidade do cara acontecer. Vai somando isso. Então, é 1 vezes a probabilidade de sair 1, mais 2 vezes a probabilidade de sair 2, mais 3 vezes a probabilidade de sair 3. No fim das contas, fica somar todos os números e dividir por 6, que é multiplicar por um sexto, né? Então, isso aqui, eu não vou fazer essa conta, mas isso aqui eu já fiz, tá? Isso aqui é 21 sobre 6. Que é 3,5, não é isso? Me confirmem se eu estiver errado. Isso daqui dá 3,5. Correto. Agora, vamos fazer o nosso experimento aqui. Eu vou escolher pessoas aqui, vocês vão me dizendo. Amon, me diga aí um número. De 1 a 6, claro, tá? Número de 1 a 6.
3. A próxima pessoa aqui da lista, Ana Lívia. Diz o número aí, Ana. De 1 a 6. E a Ana não está, é? A esperança pode ser 0, Matheus. O numerador, não tem problema não. A esperança pode ser 0. Tá, não tem problema não. Apolo. Diz o número aí, Apolo. Um dado. Mais 4. Qual é o próximo da lista aqui? Arthur. Diga o número aí, Arthur. Eric. Diz o número aí, Eric. E você consegue ver quem tá ou não tá na aula, né? Com isso. Tá vendo como são as coisas. Gabriel. Tá gravado pro Brasil inteiro, tá? Tá gravado pro Brasil inteiro. Que eu disse 3 nomes aqui, nenhum dos 3 responderam, não estão presentes na aula aqui, né? Vou botar Rede nacional. Tá gravado pro Brasil inteiro. Gessiane. Qualquer número de 1 a 6. 5. A gente já pode. Vamos somar esses 4 aqui, depois a gente vai botando mais e vendo quanto dá, né? Deixa eu pegar uma calculadora aqui do lado já pra gente ir fazendo essa conta, tá? Ó, o que é que me diz. Vou logo fazer esse caso aqui, ó. Ó, o que é que me diz a lei dos grandes números? Aqui, ó. Se eu somar os valores e dividir pelo cara, isso vai se aproximando cada vez mais. Vai chegar em você, Paulo. Vai para os próximos já, tá? Ó, por exemplo, se a gente dividir isso aqui por 4, que é o número de termos, né? Digamos, por exemplo, isso aqui é x1, isso aqui é x2, isso aqui é x3, isso aqui é x4. Todos são iguais, né? Todos dizem a mesma coisa. Quanto que dá essa soma aqui? 3 mais 4, 7, 10, 15. 15 dividido por 4, é isso? Isso aqui dá 3,75. É isso? Vamos fazendo as contas comigo aqui, tá? Vamos aumentar a quantidade de termos, tá? Vamos. Quem é o próximo? O próximo foi a Gessiane, agora é o Gustavo. Esse aqui é o primeiro passo. Tá aqui quando n igual a 4. Vamos fazer com n igual a 8 agora. Vamos para n igual a 8. Gustavo. Bom, Gustavo Barbosa. O outro Gustavo, tem 2 aqui. Gustavo Barbosa, 2. Então, vamos fazer com mais agora. Mais 3, mais 5, mais 2. Vamos fazer com Henrique. Diz aí, Henrique, o número. 2. Isaac, diz um número aí. Mais 6. Jaime, diz um número aí. Aleatório, pessoal. Diga um aleatório, tá? Não fiquem querendo repetir os negócios aqui, não. João. Tá João aqui, então vou chamar de João. João Gabriel Novaes. Ah, já tá em 8. Já tá em 8. Podemos fazer a média aqui desses caras. Dividir por 8. Dá quanto isso aqui, pessoal? Tinha dado 15 antes, né? 15 mais 2, 17, mais 2, 19, mais 6, 25, mais 1, 26. 26 dividido por 8. Isso aqui é 3,25, ó. Que é n igual a 8. Vamos botar mais uns 4 números aqui, só para chegar no Paulo. Quero chegar no Paulo, só para ele ficar triste. João Pedro. Diz o número aí, João Pedro. Você pegar 3, mais 4, mais 3,
mais 5, mais 2, mais 2, mais 6, mais 1, mais 2. Foi isso? Disse 2? 6, ele disse 6. Quem mais a gente pode chamar aqui? Júlia. Não, Júlia. Júlia, de 1 até 6 o dado só, Júlia. Eita miséria. Aí você nos quebrou agora. 3, entendi, claro. Errou o dígito. Claro. Vamos. O dela pode ter mais fácil. Perfeito. Não, não tem problema não. Se eu tiver. Tem dados com mais fácil, né? Tem dado com, sei lá, tem com mais fácil. Tudo bem, tudo bem. Mas vamos considerar que o nosso dado aqui só tem 6 faces. Tá? Então, Júlia. Leandro. Diz aí um, Leandro. 5. Lorenzo. Emily. Matheus. Nicolai. Paulo. Rafael. Peraí, Rafael. É 44, não é 44 não. Roberta. Vou terminar aqui. Juan. E Sara. Pronto, vamos fazer até aqui para ver quanto que dá. Onde é que a gente parou, hein? A gente parou no 1, não foi? Tinha dado 26 até o 1. Para ver quanto que dá agora, né? Até aqui tinha dado 26, ó. Foi aí 26, 32, 35, 40, 41, 44, 48, 51, 57, 57, 61. Por quanto, hein? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Isso aqui dá aproximadamente 3,58. Tá chegando. Isso aqui ó, já é aproximadamente 3,58. Quando você for... Vocês podem... Quem quiser implementar isso aqui, eu acho que deve ser fácil, tá? Tentem... Quer dizer, certamente é fácil. Só para você ver quando que vai se aproximando cada vez mais, tá? Você bota para o número geral, para o seu programa gerar aleatoriamente e fazer essa conta aqui e armazenando os resultados para você ver quanto vai se aproximando do 3,5, tá? Acho que só para vocês verem a velocidade que isso vai se aproximando do 3,5. Aleatoriamente os números lá, tá? Aí você pede para ele fazer isso. Chega um momento que já está tão próximo que aí já não importa muito, tá? Não importa mais. Quando o negócio chegar em 3,500003, pronto, isso aí já é 3,5 e acabou. Você não precisa saber, você não precisa dessa aproximação toda. Tá? Mas isso é o que diz a lei dos grandes números. Tentem fazer isso aí. Quem fizer, bota lá no grupo, tá? Eu vou colocar esses exercícios assim no material, tá? Para implementar algumas coisas, mesmo eu não sabendo, mas eu boto lá e o povo que faça. Para ganhar ponto, não. Eu vou colocar eu vou colocar aqui um de programação para ganhar ponto. Tá, Gabriel? Não sei se a pergunta foi para mim ou foi para outra pessoa. Se foi para mim, eu vou procurar algum de implementar alguma coisa e aí eu posso botar na lista valendo algum ponto. Uma coisa assim. Mas não vai ter mais lista. A super bônus da prova. Programa do papel. Não. Entenderam? O enunciado é tranquilo de entender. Vocês concordam? Faz sentido isso aqui, não faz? Se você... Todo mundo tem a mesma média. E você vai somando os valores, vai aumentando cada vez mais, se aproxima cada vez mais da média.
Pronto, é isso que diz o teorema, a lei fraca dos grandes números. Tá? Isso é o que diz a lei fraca dos grandes números. O que é que diz se tem a fraca, tem a forte? Vocês concordam? Plenamente. O que é que diz a lei forte dos grandes números? Aí já é outra história, tá? Depois a gente vê. Vamos. Vamos. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ela diz assim, deixa eu. É mais feia, tá? É mais feia de enxergar. Mas deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou mostrar logo para vocês. Lei forte. Tá? A coisa é parecida, tá? A coisa é parecida. Você pega x1, x2, etc. Variáveis aleatórias. A gente chama assim, ó, I, D, tá? Independentes e identicamente distribuídas. Mas eu vou escrever, tá? E independentes. Falar em dados com mais coisas, eu posso botar uma questão assim na prova, né? Em vez de botar um dado com 6 coisas, eu vou botar um dado com mais coisas diferentes assim para vocês calcularem a esperança, alguma coisa assim, esse tipo de coisa. Acho que é legal. Vou pensar nisso para botar na prova. Obrigado, Júlia. Obrigado pela sugestão. Obrigado. Independentes e identicamente distribuídas. Significa que todas são independentes, distribuídas. Ou seja, significa que a esperança de todo mundo é a mesma. Tá? Todo mundo tem a mesma esperança, eu vou chamar de mi. Certo? Agora, aqui na lei forte, você pede uma coisinha a mais. Tá? Você pede que a variância, tá? A variância do x deixa eu só confirmar se é isso mesmo. Variância, eu vou botar assim. Variância finita, eu tenho certeza. Tá. Aí, o que é que ele me diz? Ó, ele me diz que a probabilidade da média, veja bem, dessa média aqui, ó, ficar uma certa distância da média, ó, a média das variáveis fica perto da esperança, tá? Que é outra média. Essa probabilidade vai para zero. Essa probabilidade, a probabilidade disso acontecer fica cada vez menor. Ou seja, disso aqui, ó, ficar longe de alguém, isso aqui cada vez fica menor quando o n cresce. É parecido com o anterior, só que agora eu tenho mais algumas informações aqui, tá? Tenho mais algumas informações. Isso é um módulo, tá? Módulo significa distância. Então, essa x1 mais etc mais xn sobre n fica longe da média. Com longe? Longe esse número aí, ó. A gente chama de epsilon. Isso é um epsilon. Tá? Para quem não conhece, aqui é um epsilon. Chama de epsilon. Então, se você quiser saber, ó, quão distante ele está da média,
ele está me dizendo que ele não consegue ficar tão distante da média, certo? Porque isso está indo para zero, cada vez mais. Ou seja, cada vez mais ele se aproxima da média. Mas aqui eu tenho coisa a mais. Eu sei como é a aproximação, eu sei quão perto ele está da média, tá? Isso aqui é mais difícil de entender e sem problema a gente não vai tentar entender com todos os detalhes isso aqui não, tá? Pera, então epsilon seria um número arbitrário que eu escolho assim? Epsilon é um número arbitrário, tá? Aqui ele está me dizendo, dado um número epsilon, por exemplo, qual é a probabilidade da sua média estar longe da esperança 3, sei lá. Tipo assim, a sua média é 2, qual a probabilidade dessa média estar entre de 5 para lá e de menos 1 para cá? Tipo, tá longe 3 do 2. Essa probabilidade vai se aproximando de zero cada vez mais que você cresce o N. Então, cada vez mais o cara vai ficando aí dentro desse negócio, vai se aproximando cada vez mais. Então, mas aqui você consegue um erro, né? Isso tem a ver com o que a gente chama com a desigualdade, tá? Existe coisas em probabilidade parecidas com funções, desigualdades, esse tipo de coisa. E aqui, o que está por trás disso daqui é o que a gente chama de variância, desigualdade de Chebyshev, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui agora, que, digamos, é o elemento principal, tá? Esse epsilon é o erro, tá? É o quão distante você está da média. A gente pode pensar nesse epsilon como sendo o erro. Deixa eu mostrar aqui a desigualdade de Chebyshev, que talvez seja mais fácil de entender. Veja. Desigualdade. A gente não vai provar essas coisas, a gente não vai dar todos os detalhes dessas coisas, tá bom? Enfim, vamos tentar entender os enunciados das coisas, tentar aplicar em alguns exemplos e tá ótimo para nós, tá? Isso aqui é a última coisa que a gente vai fazer no curso, tá? Depois disso, eu vou fazer coisas que eu queira fazer, arbitrária, enfim. Desigualdade de Chebyshev é assim, ó. Desigualdade. Tem várias desigualdades em probabilidade e elas são muito úteis, tá? Uma delas é essa aqui, desigualdade de Chebyshev. Tem várias formas de escrever Chebyshev, eu acho que vou fazer desse jeito aqui. Chebyshev. E ela diz assim, ó, a probabilidade, veja, a probabilidade, deixa eu fazer com todos os detalhes, seja x variável aleatória, tá? Com a esperança igual a mi e seja epsilon um número real positivo. Qualquer número positivo. Então, qual é a probabilidade de x estar longe da média para esse epsilon? Isso aqui é, no máximo, a variância sobre epsilon ao quadrado. Então, veja, isso aqui nos dá uma estimativa para quão longe está a sua variável da média, uma certa distância que você quis. Por exemplo, eu quero que eu quero saber qual é a probabilidade da minha distância da minha variável estar longe da média 3, sei lá. Isso é menor ou igual que a variância sobre 3 ao quadrado, por exemplo. Vamos fazer isso com o exemplo do próprio dado, para a gente ver o que acontece. Ó. A gente já calculou a variância no caso do dado? Acho que sim. Né? Vamos ver no caso do que a gente já está falando do dado, vamos ver no caso do dado aqui um exemplo. Exemplo, no caso do dado. Seja x a... Exemplo, vou botar assim, exemplo do dado. Dado. Tá?
Vamos calcular aqui. A gente já calculou essa variância? Eu não lembro se a gente calculou. Vocês lembram se a gente calculou essa variância? Tenho certeza que sim, mas... Não, na verdade não tenho certeza absoluta não, mas... Se a gente calculou e alguém lembrar quanto que é, a gente já colocar aqui a variância. A média a gente já sabe que é 3,5, né? Então, por exemplo, a média de x é 3,5. E a variância? Já fizemos essa conta, não já? Já fizemos essa conta, pessoal? Se eu tivesse na aula, teria a resposta, mas eu não estava, então não sei. Entendi, tudo bem. Eu não quero fazer de novo, não. Deixa eu buscar os meus papéis aqui, tá? Que eu tenho quase certeza que eu já fiz essa conta. Eu fiz na aula passada, quando eu falei de variância. Eu tenho quase certeza disso. Vocês não lembram não aí, pessoal? Será que, não é, que tem uma calculadora disso? Como é? Será que tem alguma Certamente tem calculadora? calculadora disso na internet? Com Sim. certeza. Com certeza. Variância é 35 sobre 12, tá? Fizemos essa conta. 35 sobre 12. 91 sobre 6. 91 sobre 6. Por que 91? Por que 91, amor? 91 veio da onde? Eu acho que 91... acho que a gente fez alguma conta assim, né? Só que aí é só do x ao quadrado, né? Falta subtrair a média ao quadrado, né? Tá certo, amor. Falta só subtrair a média ao quadrado. É isso aí, menos 7 sobre 2 ao quadrado, ou seja, 49 sobre 4, aí faz a diferença, aí dá 35 sobre 2. Isso aqui é 35 sobre 12. Beleza, amor? Qual é a fórmula da variância mesmo? A fórmula da variância, Matheus. Tem várias formas de variância, tá? A gente provou que a variância tem a seguinte fórmula. É a esperança de x ao quadrado menos a esperança de x ao quadrado. A gente provou que tem essa fórmula aqui, ó. Tá? Vocês têm que saber fazer esse tipo de conta aqui, ó. Isso aqui é importante, tá? Saber fazer. Recomendo. A prova, só para dizer a vocês aqui, a prova, eu acho que vai cair isso aqui que a gente está falando hoje, esse tipo de coisa, mas só com aproximação, nada sofisticado, tá? Mas é a última coisa que vai cair na prova. O que vai cair disso aqui é provavelmente só para aplicar alguma coisa, usar alguma tabelinha que já vai estar lá na prova se cair. Não vai cair nada sofisticado. E daqui para depois de amanhã, nada mais cai na prova de conteúdo, tá? A não ser que eu passe e faça exercício. Aí isso aí pode cair, mas conteúdo que eu vou fazer daqui para frente não vai cair mais na prova. Talvez precisem usar a calculadora, tá? Eu vou informar vocês. Eu ainda não fiz a prova, na verdade não está nem perto de fazer a prova, mas quando chegar mais próximo, talvez eu diga para vocês usarem a calculadora. Tá? Beleza. Então vamos lá. Vamos tentar usar o desigualdade de Chebyshev para fazer alguma aproximação aqui, por exemplo. Deixa essa fórmula aqui. Vou só botar ela no cantinho aqui. Por exemplo, se você quiser saber, né, qual é a probabilidade, qual é a probabilidade, qual a probabilidade, não dá para saber exatamente a probabilidade, né? Qual a probabilidade de x estar deixa eu ver. Deixa eu botar assim. Qual a probabilidade de x, sei lá, tá uma distância 1. Não, isso aqui tem que ser a média aqui, né? Aqui é o 3,5, que é a média. Tá uma distância 1, por exemplo. Qual a probabilidade disso aqui tá uma distância 1?
Isso aqui, pela desigualdade de Chebyshev, a gente sabe que é, no máximo, variância de x sobre 1 ao quadrado. Nesse caso é o próprio 1. Isso aqui dá 35 sobre 12. Então, isso aqui é no máximo 35 sobre 12, por exemplo. Então, isso te dá limites superiores para probabilidade, por exemplo. Isso aqui, esse exemplo foi meio feio, né? Vamos dar exemplos mais legais. Eu separei alguns exemplos aqui mais legais sobre isso. Veja. Por exemplo, considere um exemplo aqui para vocês. O exemplo aqui foi meio feio que eu falei. Vou dar dois exemplos mais interessantes. Por exemplo, seja x uma variável aleatória com média 60 e variância 36, por exemplo. Qual a probabilidade? Determine a probabilidade de x está a pelo menos a uma distância 12 da média. Depois eu vou dar... Esse aqui é um exemplo abstrato, mas o próximo já vai ser um exemplo mais concreto, tá? Mas como é que a gente faz isso aqui, ó? Usando as igualdades de Chebyshev, ó. O que diz as igualdades de Chebyshev, ó? Que a probabilidade do cara estar a uma distância epsilon da média é a variância sobre a média ao quadrado, sobre o epsilon ao quadrado. Então, por exemplo, se eu quero que o cara esteja a uma distância 12, então a probabilidade do cara estar a uma distância 12, eita, a média é 60. Então, o cara está a uma distância 12 da média, é menor ou igual que 36 sobre 12 ao quadrado. Que é 36 sobre 144, né? Que é um quarto. Certo? Então, se eu pegasse, sei lá, um gráfico com a curva de probabilidade, se eu pegasse uma distanciazinha da média, 12 para cada lado, eu tenho um quarto de chance de estar fora desse intervalo. De estar fora dessa caixinha que eu escolhi. Dessa caixinha. Ou seja, 75%, não é exatamente isso, né? Mas você tem 75% de chance de cair dentro desse lugar, né? Então, isso me diz isso. Você não consegue a probabilidade exata, mas já tem uma aproximação muito boa de quão perto o cara está da média, por exemplo. 60 é a média, Paulo, ó. Eu disse que a média era 60 aqui, tá? Entendeu aí, pessoal? Um outro exemplo mais concreto. Outro exemplo concreto é o seguinte, ó. Veja, por exemplo. O exemplo é o seguinte. Outro exemplo. Deixa eu botar aqui. Deixa eu botar só a conclusão disso aqui para ficar escrito, né? Ou seja, há 75% de chance de cair no intervalo, né? Qual é o intervalo? 12 para um lado, 12 para o outro. Então fica 60, 12 para um lado, 48, 12 para o outro, 72. Então de cair no intervalo. Beleza? Todo mundo entendeu essa conclusão aqui? Foi o que eu falei, né? Maior do que 12, Matheus, né? Ó. É no máximo, né? Veja, que é no máximo, tá? Então,
Pode ser mais do que 20, pode ser menos do que 25. Se for menos do que 25, eu tenho mais do que 75% de chance de cair nesse intervalo aí, tá? É no máximo 25. Eu não sei se é 25, é no máximo 25. Então, o contrário é pelo menos 75. Né? Então, você tem pelo menos 75% de chance, 60% é a esperança. Isso, você está perto da média. Outro exemplo, um exemplo prático aqui, ó. Outro exemplo prático. Vamos analisar aqui a altura da população, tá? A média disso, a altura da população. Você sabe quanto que é a média da altura da população? Altura média. Veja, vou botar na internet aqui, ó. 1,70, tá? 1,70 é a altura média. Então, vamos supor aqui que a minha média de altura... Média de altura é 170 centímetros. E a variância é 100. Tá? Determine a probabilidade de uma pessoa ter uma altura entre 140 e 200 centímetros. Ou seja, tem que ter entre 1,40 m e 2 metros. Qual a probabilidade disso daqui, a gente conseguir isso daqui? 100 centímetros, tá? Vou tirar esse quadrado aqui. É porque variância a gente costuma denotar como alguma coisa ao quadrado, tá? Tá assim. E aí, como é que a gente faz isso aqui, ó? Veja. Esse 140 e esse 200 é justamente distância 30 para baixo ou para cima, beleza? Peraí, Paulo tá falando do exercício anterior ainda, é Paulo? Veja, qual a probabilidade de eu estar uma distância 12? Ou seja, de eu me afastar 12 para um lado, 12 para o outro, do 60. Ou seja, de eu estar do 72 para lá ou do 48 para baixo. 72 para cima do 48 para baixo. Qual é essa probabilidade? Essa probabilidade é no máximo 25%. Foi isso que a gente acabou de mostrar. Ó. Ela é no máximo um quarto. Menor ou igual a um quarto, pela desigualdade de Chebyshev. Então, ela é no máximo um quarto. Ou seja, pelo menos 75% de chance de você cair dentro do intervalo, né? Que é o complementar. O complementar é cair nesse intervalo aí, entre 40 e 70, 48 e 72. O valor que ela dá. Entendeu, Paulo, agora? Alguém tem mais dúvida? Tá ficando claro o que eu estou fazendo aqui? Por exemplo, vamos fazer essa altura da população aqui. Qual a probabilidade de uma pessoa ter uma altura entre 140 e 200? Veja, e 140 e 200 é justamente 30 para baixo ou 30 para cima, certo? Então, vamos calcular aqui a probabilidade de alguém estar afastado da média, exatamente 30. Isso aqui não me diz o que eu quero, certo? Isso aqui está calculando a probabilidade da pessoa estar fora desse intervalo. Qual a probabilidade da pessoa estar fora desse intervalo? Pela desigualdade de Chebyshev, isso aqui é menor ou igual que a variância era 100 sobre 900. Vou botar 30 ao quadrado. Que é 100 sobre 900, é 1 sobre 9. Quanto que é 1 sobre 9? Se a gente fizer essa conta, 1 sobre 9
Dá 0,1. Pronto. Então, isso aqui é aproximadamente 11%, é isso? É, por aí. Pronto. Ou seja, a probabilidade de alguém o complementar disso, né? Ou seja, de alguém ter a altura que eu quero, qual é a altura que eu queria? Entre 140 e 200. É justamente o complementar disso aqui, ou seja, a probabilidade de uma pessoa ter uma altura entre 1,40 m e 2 metros é pelo menos 89%, né? Pelo menos 89%. Ou Então, o que seja, a gente calculou foi: eu tenho a chance de 11% de eu pegar alguém, ela não tá nesse espaço. exato. Aí, No enquanto, máximo 11%. No máximo. no máximo, 11%. Isso. Então, quer dizer que, no mínimo, eu tenho 89% de chance de pegar alguém e tiver nesse intervalo aí. Intervalo. Lembra que se você somar a probabilidade do cara mais a probabilidade complementar, isso dá 1. Lembram disso, né? É isso que a gente está usando aqui, certo? A probabilidade de um número mais do complementar é 1. Eu vou disponibilizar, Jaime, o material, mas se quiser tirar print, pode tirar. Aqui, tá bom? Dessa parte não, mais de cima, mais do definição em si. Definição. A desigualdade é É, essa aqui. pronto. Aí pode descer, pode descer. Deixa Peraí. mais. Pronto. Pode descer. Pode Eu descer. vou disponibilizar daqui a pouquinho, tá? Mas se quer Daqui a tirar pouquinho. print. Pronto. Obrigado. Entenderam aqui, pessoal? Como é que usa isso aqui? Entendi. E aí você diz, professor, Nossa. mas ele não está falando da lei dos grandes números, é porque essa desigualdade aqui é a ferramenta principal para provar a lei dos grandes números, certo? Com ela, você prova a lei dos grandes números. É isso, basicamente. É isso que você faz. Tá? O epsilon é como se fosse a nova variância. Não é exatamente isso, tá? Mas, deixa eu fazer uma observação aqui. Por que sai um epsilon quadrado, né? Tem a ver com o fato da variância sair quadrado na variância. Se vocês fizerem esse exercício lá, tem um exercício lá que é a variância de c vezes x é c quadrado vezes a variância de x. Então sai um c quadrado. Então tem a ver um pouco com isso daqui. Esse quadrado que aparece aí, tá? O epsilon é um número, Paulo. O epsilon é um número. O epsilon é o seu erro. É qualquer número que você quiser dar. É só usar essa letra epsilon, porque é assim que as pessoas usam. Mas é qualquer número. Veja, o epsilon aqui foi 30. O epsilon foi 30 nesse. Nesse exemplo aqui, o epsilon foi 12. Entendeu? Nesse exemplo aqui, o epsilon foi 1. O epsilon é só um número. É só uma letra, só uma letra. A gente usa só essa letra. Mas é nada demais. Beleza? Aqui, pessoal. Estão entendendo? Até agora tá dando para entender, sim. Pronto, perfeito. Vou. Eu acho que eu vou. Eu disse que não ia passar mais nenhuma lista, não foi? Mas eu acho que se eu não passar a lista, vocês. Não sei se vocês vão estudar não esse tipo de coisa, entendeu? Então eu vou ter que passar uma lista dessas coisas para vocês estudarem. Entendeu? Não, de revisão não, Jaime. Essa ainda vai ser uma para entregar sobre esses assuntos que eu tô dando, que eu vou dar hoje e amanhã. Tá? Ainda vou passar uma sobre esses dois assuntos. Só para vocês treinarem esse tipo de coisa aqui. Aí é a última mesmo. Aí daqui para frente, eu acho que é justamente isso, Matheus. Eu acho que é bom passar, porque
A gente tem um costume, eu também sou assim, tá? De sei lá, de estudar só quando tem prova, tem coisas assim, tá? Não, a gente não deveria ter essa mentalidade, tá? Você deveria estudar sempre, independente de lista ou prova, e deveria estar estudando todos os dias, mas não é assim que a gente faz. Exatamente, vai cair na prova, exatamente. Por isso que eu acho que é melhor fazer uma lista para vocês, porque isso vai cair na prova, tá? Não vou fazer uma lista difícil, não, tá? Esse tipo de coisa aqui dá para ser bastante difícil, se você quiser botar. Qualquer coisa, né? Mas isso aqui com certeza dá. E eu não vou fazer isso, tá? Vai ser coisa desse tipo até que eu tô botando, ó, só para vocês entenderem esse tipo de aplicação e tal. Boa, Gabriel, boa. Depois mostra aí pra galera. E... que mais? Que mais que a gente vê aqui? Que mais? Vamos ver. O que, é que eu separei mais pra gente ver? Na verdade, a gente consegue provar a lei dos grandes números só sabendo um pouquinho de, de, de cálculo, tá? Mas eu não vou fazer Limite? isso, tá? De limite, exatamente. De limite. Um pouco, alguma coisinha de limite. Porque a gente vai fazer algumas contas com esperança, com algumas coisas assim, e depois a desigualdade de Chebyshev, que é o mais difícil de provar, tá? Mas provar a lei dos grandes números em si, essa lei aqui, ó, provar isso aqui, não é tão difícil, tá? Porque a gente a, vai usar Chebyshev. Chebyshev é um pouquinho mais difícil de provar, tá? Mas isso aqui não é tão difícil. E, por exemplo, ó, deixa eu mostrar rapidamente aqui como é que se prova aquilo ali. Veja. Veja. Ideia. Só para aí vou finalizar a aula, tá? Ideia da prova. Não é difícil, tá precisando ver que não é difícil. Veja, não é difícil, ó. Veja. Você faz assim. Eu quero olhar para x1 mais xn, né? Sobre n. E quero ver quão longe está da, Médio? da média. Né? Então, eu quero calcular a probabilidade disso daqui estar longe da média. Longe quanto? Longe um epsilon. Pela desigualdade de Chebyshev, isso aqui é menor ou igual que esse cara aqui, ó. A variância desse cara daqui. Variância desse cara aqui. Sobre epsilon quadrado, né? Isso que diz a desigualdade de Chebyshev. Esse cara é o seu x, essa soma toda sobre n é o seu x. E é isso. Aí agora você tem que saber calcular essa variância daí, tá? E aí é só usar propriedades de variância, tá bom? Propriedades de variância. Mas, ó, essa variância daqui, primeiro, o n sai, que é uma constante, tá? O n é 1 sobre n é uma constante. Então ele sai. E sai como? Sai 1 sobre n ao quadrado. Vezes a variância dessa soma aqui, ó. Isso aqui não é tão relevante não, tá? Estou mostrando só para analisar. E essa variância a gente pode separar em vários pedaços, porque os caras são independentes. Tá lá como nos exercícios também, que se os caras forem independentes, a variância da soma é a soma das variâncias. Então isso aqui fica assim. Variância de x1 mais papapá mais variância de xn. E, bom, E esses caras a gente pode chamar cada um de... A gente chama de sigma em geral, tá? Então isso aqui fica n vezes sigma, tá? Aí isso aqui fica, no fim das contas, sigma ao quadrado sobre n. E aí você coloca aqui, e aí você vê que quando o n cresce, fica cada vez menor, e essa é a justificativa, mas não se preocupa com isso não.
fazendo n para infinito, que é isso, aumentar cada vez mais o n, segue o resultado. Mas não se preocupe com isso. Então, esse sigma seria, então, o meu desvio quadrático? E se eu pegasse a raiz dele, seria o meu desvio padrão? O sigma ao quadrado é a variância de cada um desses caras aí. Ah, sim. Eu dizia o padrão é a raiz, né? É só o sigma, é a raiz da variância. Então, essa é a lei dos grandes números, tá? E a ferramenta principal dela é essa desigualdade de Chebyshev aqui, que é essa desigualdade aqui, que é importante, tá? E a lei dos grandes números é isso. Quando você vai aumentando cada vez mais o número de experimentos, isso tende para a média, se todo mundo tiver a mesma média. Pronto. Essa é a ideia. Amanhã nós vamos falar sobre o teorema central do limite, tá? Que fala de aproximação também, mas agora tem a ver com outra distribuição, tá? Que a gente chama de distribuição normal e tem a ver com as de Bernoulli que a gente falou também, tá? Aí isso fica para a aula de amanhã e a gente... Talvez eu fale mais na próxima semana, mas vai ser só de curiosidade e coisas assim. Mas talvez eu fale mais um pouco dessas coisas, mas sem cobrar. Eu vou cobrar só até amanhã. Beleza? Rapaziada. A gente para por aqui, por hoje. Ah, e a lista? Como é que tá a lista? Deixa eu terminar a gravação aqui. Foi fácil essa lista da semana? Eu vou ver ainda.